Você está no canal de vídeos do portal Engenharia Compartilhada. Deixe o seu like aqui embaixo e acompanhe as nossas notificações. Confira também nossas páginas no LinkedIn e no Facebook. O entrevistado de hoje é o Wagner Barbosa. Formado em História e Economia, ele trabalha na área de eventos, mas não é qualquer tipo de evento, né, Wagner? É justamente evento para construção e infraestrutura. Você tem 2 graduações e foi para uma área completamente diferente, né? Na verdade, eu passei pelo marketing lá na ESPM no começo da década de 90 e, por uma questão de coincidência, comecei a atender muitas empresas do setor da construção e acabou que essas empresas me levaram a fazer eventos para elas. E fazendo eventos para elas, eu conheci os organizadores de eventos, fazem eventos no setor da construção. E aí comecei a trabalhar para eles, atender, né, como consultoria de marketing. E no final da história acabei me enrolando e por lá fiquei. E lá se vão mais de 30 anos fazendo eventos para dentro do setor da construção, né? Eventos de arquitetura, de design, de interiores, de engenharia e de construção. E você, digamos, fazia os eventos reais, os eventos offline, para construção, sem ser um profissional de engenharia, né? Sim, sim. O que acontece, né? Os expositores, eles tradicionalmente iam para feiras e ficavam lá estanques no seu negócio. Cada um mostrando, trabalhando, expondo o seu produto, o seu material. Era uma fase da construção brasileira onde não havia o conceito de integração dos sistemas. E essas empresas eu as atendia, ajudava a ter o belo stand, a posicionar, criar todo o material de uso no evento, né? Folders, catálogos, treinar a equipe de vendas, uniforme, essas coisas todas que uma agência faz. Só que algumas começaram a ter uma outra demanda para nós. Para mim, que não sou arquiteto ou engenheiro, né? Mas sou uma pessoa da área de comunicação. E a demanda era a seguinte: olha, o nosso produto precisa ser mostrado em condição real de uso, porque senão ele será incompreensível. Isso aconteceu, por exemplo, quando o drywall chegou no Brasil, com a Knauf. Importava os elementos do drywall e vendia aqui no Brasil. Como você mostra que uma parede de drywall, que um sistema de drywall funciona num stand estanque? E aí nós criamos um modelo que era um modelo interativo de mostrar isso. Um modelo de exposição integrado. Nós criamos a Casa Contemporânea Brasileira lá no começo da década de 90. E a Casa Contemporânea Brasileira reunia uma série de empresas que juntas mostravam que integradas podiam fazer uma casa em 5 dias, que era o tempo que se tinha para montar um evento, né? Então, foi assim que eu comecei a me envolver e comecei a pensar como inovar dentro desse mundo do evento. Isso foi junto com essa ideia, com esse momento da construção, no qual a inovação tecnológica chegou, junto com os sistemas de qualidade, né? A gente teve todas essas coisas juntos, né? Os PSQs começaram nessa época, o Qualiab, os sistemas de certificação ISO. As construtoras começaram a buscar esses programas de qualidade e, junto com isso, incorporar inovação tecnológica. E os fabricantes precisavam contar uma outra história, né? Não se tratava mais de se vender um bloco de concreto, ter que resolver como montar a parede. Se tratava agora de vender uma parede inteira, né? Então, para isso, você tinha que integrar o bloco, as argamassas, a mão de obra, os equipamentos necessários para você produzir essa parede, etc. Então, mudou a forma de apresentar e precisava de um outro tipo de evento. E foi assim que começou, então, toda essa jornada. E continuem acontecendo mudanças, né? Como agora com o contexto da pandemia, da Covid-19, nós temos aí também novos consumidores, as pessoas repensando as habitações e, consequentemente,
impacta também quem se articula aí no mercado, na cadeia de construção, né, Wagner? E como ficam os eventos com esses novos consumidores, esses novos formatos impostos pela pandemia? Então, para a gente refletir o que está acontecendo hoje, eu acho que é legal a gente recuar. Uhum. Que o modelo o modelo presencial de feiras de negócio, ele cumpriu um papel super importante. Uhum. No momento onde as empresas não tinham meios para, à distância, mostrar quem era e o que fazia, a feira era essencial. A feira era a oportunidade de um comprador ou um especificador conhecer coisas que de outra maneira ele não conheceria. Então ele ia numa feira, numa FEICOM, por exemplo, na época nem havia FEICOM, era FEAB, ele iria numa FEAB e conheceria um monte de coisa que não sabia, novos fabricantes de tinta, novos fabricantes de porta, tudo que uma obra, todos os itens que uma obra precisa. E ali ele estabelecia contato, etc. Né? O comprador não tinha sequer meios de se qualificar, ou especificador, ele não tinha meios de se qualificar. Ele voltava de uma feira, eu me lembro, por exemplo, tinham escritórios de arquitetura, eles tinham sempre um quartinho onde eles guardavam amostras e catálogos para que os arquitetos pesquisassem quando fossem especificar algo. É óbvio que hoje tudo isso cabe dentro de um HD, e os quartinhos deixaram de existir. Mas então você imagina a importância de uma feira presencial, né? Agora, o tempo foi passando e com o advento da internet, com o crescimento do ambiente digital, não se procura mais de outra forma que não seja através das ferramentas de busca. Nesse sentido, as feiras presenciais, elas perderam um elo importantíssimo, algo que justificava muito a existência delas, que era exatamente isso, a exposição de algo que de outra maneira não se poderia conhecer. Sobrou uma outra coisa, sobrou algo que se convencionou chamar de network, que era alguma coisa semelhante como os parceiros de negócio iam às feiras para levar um papo, tomar uma cerveja e dar um rolê na feira. Só que este modelo acaba não se justificando do ponto de vista da relação custo-benefício de quem expõe. Acabou que de um ambiente de divulgação de novidades, de negócios, se transformou num ambiente de network. E aí a gente não consegue mais justificar o investimento das empresas, né? Então, antes do distanciamento social da pandemia, já havia a dificuldade de muitas feiras se viabilizarem. Já tinha um movimento aí de repensar esse modelo de eventos, né? Havia, Adriana. E talvez algo assim muito icônico foi o cancelamento do Salão do Automóvel. Isso, para mim, que observo, me mostrou algo assim muito icônico mesmo, sabe? Algo que até um tempo atrás era impensável você imaginar que as marcas iriam abrir mão de um ambiente como esse. Muito bem. Aí, com o distanciamento social, isso tudo ficou muito mais agudo, né? Porque agora começa a se questionar não só o porquê de você estar lá do ponto de vista do investimento da empresa em um stand, mas do estar lá do ponto de vista do visitante mesmo, né? Eu chego à conclusão que após séculos deste modelo de feiras, essas organizadoras alemãs de feira que estão aqui no Brasil são empresas centenárias. Centenárias. Eu chego à conclusão que talvez a gente esteja vivendo o outono desta mídia, desta atividade. Muito bem. O que vem no lugar disso? Esta é a grande pergunta e a grande busca de quem está na área de comunicação, né? E o que nos habilita, nós, os comunicadores, a fazer eventos
para o universo da arquitetura, engenharia e construção é porque quem é engenheiro, arquiteto ou construtor não tem a habilidade que nós temos de entender como lidar com as mídias. Tudo bem, o conteúdo, obviamente, eles têm, mas a tradução desse conteúdo para ele entrar por uma mídia e ser absorvido lá pelo outro lado, quem sabe fazer isso somos nós, que somos da área de comunicação, né? Tudo bem. Então, este momento agora é o momento onde há um esforço para se construir novos meios ou novas formas de levar as mensagens que os dois lados precisam trocar, né? Então, vamos lá. Quando a gente está no setor da construção, quase sempre a gente tem os fornecedores de materiais e de serviços querendo comunicar para os especificadores e para os decisores, né? Especificador provavelmente é um projetista. Decisor é o sujeito que está lá na construtora. Nós estamos falando do ambiente da infraestrutura, nós estamos falando do ambiente da edificação. Sim. Né? Mas nós estamos, digamos, no B2B. Nós estamos no B2B. Então, os fornecedores, eles querem deixar de serem entendidos como commodities. Porque como commodities, eles já são comprados. Né? Você não precisa dizer para uma empresa que ela precisa comprar um determinado sistema, um determinado produto. Então, vamos lá. Tem um monte de gente lá fazendo projeto que sabe que pode fazer o projeto em estrutura metálica, ou concreto moldado em loco, ou pré-moldado de concreto, por exemplo. Isso tudo já está na reflexão ou no debate, né? O que esses sistemas desejam é levar o seu diferencial competitivo até lá. Porque, caso contrário, quem está comprando, ou quem está especificando não, mas quem está comprando vai querer transformar tudo em commodity. Vou dar um exemplo mais simples, né? Vamos pensar, por exemplo, em um elemento como um bloco de concreto, né? Um bloco de concreto. Um bloco de concreto, quem está tomando ele como comprando, vai querer comprar com uma commodity, fazendo de conta que todos são iguais e que, portanto, ele poderia comprar pelo menor preço. Só que lá do outro lado estão os fabricantes, que estão querendo dizer para esse cara que o bloco dele é diferente, né? Porque ele é mais regular, ou porque ele tem uma logística, ou porque ele tem uma embalagem. E aí ele precisa de alguma mídia para contar essa história. E aí é que entram os eventos. Né? Aí é que entra o que a gente chama de evento, mas aí é que entra o que a gente chama de mídia. Sim. E aí eu coloco as plataformas online que a gente está vendo tanto agora, né? Ainda mais. Eu ia falar exatamente isso, né? Aí entra nessa reflexão outro fator, que é a ausência das mídias tradicionais do setor da construção. Então, vamos lá. Antigamente, existiam editoras no setor da construção que tinham capacidade de levar esse diferencial competitivo das empresas para dentro de uma matéria de revista. Você lia uma revista Tecni da editora Pini, por exemplo, e lá você via esse debate acontecendo. Você conseguia, como produtor ou como fornecedor de serviço, diferenciar o teu produto. Não tem mais. Então, o que sobrou, né? Sobrou os ambientes onde as pessoas leem digitalmente. Só que a gente sabe que cada vez se lê menos. Então, ficou mais difícil, né? Imagina você ter que contar a história de por que o cara tem que usar uma estrutura metálica ao invés de uma estrutura de concreto moldado em loco, se o cara do outro lado não lê. E aí você vai falar, não, tá bom, então vou fazer um filme. Só que aí o sujeito lá do outro lado tem 1 minuto para ver o teu filme. Você tem que contar uma história complexa. E o seu vídeo tem que conquistá-lo em 5 segundos. 5 segundos. Olha a dificuldade. E aí, o que o cara faz? O cara bota o vendedor dele lá na obra para tentar vender a estrutura metálica? Já era, porque na hora que está na obra, alguém já decidiu que vai ser metálico. Ah, legal, então vamos falar com o projetista. Não tem espaço para dialogar. Então, veja,
Não tem mais evento presencial, onde essa história poderia ser contada presencialmente. Não tem mais as revistas. No ambiente digital, ninguém lê. E o tempo que as pessoas dedicam a um vídeo é muito pequeno. Esse é o contexto hoje, onde a gente tem que desenvolver eventos. Por quê? Porque se a gente espremer, tudo se resume a isso. Um evento no setor de construção, financiado quase sempre por quem quer vender, ele consiste nisso. Ele consiste na possibilidade de você defender o seu diferencial competitivo. Caso contrário, o cara vai te comprar pelo menor preço. Bom, então eu acho que o desafio hoje de você pensar como serão os eventos tá aí. Bom, outra coisa que eu queria lembrar. Nós temos, assim, 2 público-alvos bem diferentes para esse tipo de evento. Nós temos, então, os especificadores. E aí nós estamos falando de projetistas. E quem se relaciona com projetistas conhece as dificuldades de você falar com quem projeta, né? De você penetrar o mundo dos escritórios de arquitetura, por exemplo. Como você leva essa linguagem para ele dar atenção para você? Ele é a inteligência da obra, ele está ali, cara. É ele que vai. É difícil ele abrir o campo mental dele para você colocar uma inovação, uma novidade, etc. Ele está pensando de outra maneira, ele está distante desse problema. Do outro lado, você tem quem decide. E quem decide precisa compreender a tua diferença como um valor financeiro para a obra dele. Então, aqui a gente tem o problema do evento. Como a gente traça isso, né? Bom, chegado a esse ponto, eu hoje tenho refletido da seguinte forma, Adriana. Em primeiro lugar, há que ser verdadeiro. O que eu quero dizer com há que ser verdadeiro? Mais do que ser verdadeiro, você tem que ter uma verdade muito sólida e muito importante. Por quê? Não é só contar uma história inventiva, né? Eu vou trabalhar com o conceito de storytelling do marketing, mas isso não tem aderência nenhuma com a minha realidade, com a entrega que eu faço. Porque antes, você era um vendedor presencial, eu ia lá no seu escritório de arquitetura e através de uma série de recursos relacionais, do relacionamento, eu conseguia convencer você de que você podia embarcar na minha oferta. Você podia embarcar na minha oferta. Você podia fazer isso. Através de uma série de recursos que nem vale a pena agora a gente mencionar quais eram. Agora que a gente não tem mais este elemento persuasivo, só ficou a verdade. Então, as marcas que fornecem, elas precisam compreender que essa comunicação tem que ser baseada em verdade. Verdade da marca. Não estou falando que você não deve mentir que o teu produto tem um desempenho tal e ele tem um desempenho X. Eu estou considerando que todo mundo é honesto. Sim, a gente já parte desse princípio, né? Já partimos. Agora, além de ser honesto, o que eu chamo da verdade da marca é que ela tem que ter um princípio. Ela tem que significar algo muito verdadeiro. Vamos pensar, por exemplo, nos atributos sustentáveis dos produtos, né? Já não dá mais para você fazer um verniz e tentar dizer que o teu produto agrega sustentabilidade quando ele, na verdade, não agrega. Hoje, se isso não for uma verdade, se isso não for um princípio da sua companhia, o outro lado lá que vai especificar não vai absorver isso. Então, eu acho que isso é a primeira compreensão que me vem à cabeça neste novo mundo de eventos. Né? Há que ser verdadeiro. Outra coisa que é fundamental é que a gente tem que ser criativo. Obviamente, né? Por quê? Porque existe uma enxurrada de eventos nesse setor. Então, um webinar, pensando que você vai fazer um webinar e ficar passando o PowerPoint, não dá, né? Vai ter 15 pessoas lá assistindo. Então, você tem que ser criativo para que aquilo retenha, para que aquilo conquiste, para que as pessoas não fujam e não vão embora. E terceiro, tem que ter relevância.
Quando eu digo que tem que ter relevância, eu acho que a gente tem que quem especifica, ele está mais preocupado hoje em levantar a régua da reflexão dele. Não adianta a gente propor uma reflexão muito plana, muito baixa, porque não vai dar audiência, a menos que seja uma dor. Exemplo, BIM. Hoje é uma dor para os escritórios de arquitetura. BIM está sendo enfiado goela abaixo. Se não fosse enfiado goela abaixo, talvez o time para os escritórios aderirem ao BIM fosse muito mais longo, muito mais lento. Eles poderiam se apropriar disso numa outra escala de tempo. Não. É compulsório. Então, você faz eventos de BIM e os caras vão lá mesmo a contragosto, porque eles têm que aprender isso e botar em prática. Agora, se não é compulsório, o cara não vai. Novo sistema de envidraçamento de fachadas. O sujeito, em qualquer lugar, ele vai lá, pesquisa e vai descobrir isso. A gente não precisa propor isso, né? Então, talvez a gente consiga mais sucesso se a gente realmente subir a régua dessa discussão e levar essa discussão para um âmbito quase filosófico, quando a gente pensa no projeto, quando a gente pensa em quem especifica, né? Então, a gente ajuda este arquiteto, esse projetista, a compreender o fazer dele num âmbito muito maior. E a gente mistura outros saberes humanos nessa discussão. Fazer evento para arquiteto, trazendo antropólogo, trazendo psicólogo, trazendo historiador, refletindo... Outros campos de conhecimento, né? Outros campos de conhecimento, Adriana. E aí os eventos começam a repercutir melhor, a ter mais adesão, até porque os arquitetos, eles têm ambições muito maiores do que o construir físico das coisas, né? Eles já sabem que o que eles projetam, o que eles fazem, tá inserido na cultura humana. E aí que a gente pode, então, agregar alguma coisa a eles. Então, as marcas têm que compreender isso. Elas têm que compreender que elas vão ter que levantar a própria régua para dar um salto maior na sua discussão. E as empresas, as marcas que não conseguem fazer isso, elas vão sobreviver, mas elas vão sobreviver sendo commodities. Infelizmente, é isso que vai acontecer. Por quê? Porque não há... É um mundo sem muitas novidades, é um mundo fácil para o sujeito, independente do evento, buscar conhecimento. Buscar informação. Fazendo isso toda hora, eu e você fazemos isso a todo momento. E por que quem especifica não faria, né? Ele está ali pesquisando, ele está vendo o que os outros fizeram e fazem e se inspirando nisso, né? Sim. Eu acho, toda então, a cadeia, né, se movimenta assim. Toda a cadeia se movimenta assim, se movimenta no sentido desse aprimoramento futuro. E o aprimoramento do projeto, ele está no aprimoramento da criação humana. Né? Como é que eu vou projetar melhor? Tudo bem, eu tenho que conhecer sistemas construtivos, materiais, perfeito, tem. Porém, isso ele conquista, ele consegue acessar da forma que ele quer. Agora, ser um ser humano melhor, crescer culturalmente para projetar melhor, aí a gente está num outro campo. Aí sim, a gente pode agregar para ele uma discussão na qual ele saia engrandecido. Eu acho que aí a gente tem um caminho bacana para pensar eventos online que consigam manter uma audiência boa e consigam fazer com que as marcas sejam queridas por quem projeta. Quem constrói, de novo, né? Ele está mais preocupado, eu acho, em rentabilizar o negócio dele. Né? O cara que decide. Ou seja, você tem uma estrutura numa construtora, seja de infraestrutura ou do que for, que está sempre comprando, tentando estar dentro do que está especificado por quem projetou, mas comprando no menor preço. Então, está especificado, eu vou buscar o menor preço. E aí cabe às marcas proporem eventos para esses caras que falem nessa linguagem, né? Então, a gente vai falar de que o meu produto é sustentável, isso não é suficiente. A gente tem que dizer o que ele agrega no negócio de quem constrói.
esse talvez seja o ambiente onde a gente tem... Como que ele leva esse conceito para a construção, né? Ele vai ter que levar o conceito que eu estou trazendo, mas para ele, o que é importante é saber que com o meu fornecimento, com a minha parceria, ele vai atingir determinada performance econômica, sendo ou porque ele reduziu o prazo, ou porque eu dei algum elemento que ele vai vender mais fácil o prédio dele, ou porque a obra ficou mais durável, ou porque alguma coisa, né? Mas ele vai passar um pouco por cima de alguns diferenciais que para o projetista é muito importante, né? Então, Entendi. são dois eventos que caminham de maneira diferente. Quando a gente estava no presencial, não, né? A gente, de uma certa forma, misturava todo mundo, né, naquele evento. Então, você fazia um evento numa FEICOM e você, teoricamente, você estava recebendo ali revendedores, engenheiros e arquitetos. E aí você... Como é que você se pronuncia para cada um desses, né? Uma linguagem, é uma oferta diferente para cada um. E Wagner, para a gente encerrar a nossa conversa, um evento que você está trabalhando agora é a BW Expo, que vai acontecer agora em novembro, né? A partir do dia 17, é isso? 17, 18 e 19 de novembro, isso. E aí é um evento online que o conteúdo vai ficar disponível também aí para depois para consulta. Isso. É um evento no qual a gente reúne... Qual que é a proposta do evento? É ser um evento completo. É ser um evento transversal nesta discussão do meio ambiente. Então, quem é do trade do meio ambiente vai lá e vai conhecer muita coisa. Quem é do setor da construção tem várias discussões lá dentro. E como a gente quis inovar neste evento? A gente quis inovar trazendo pelo conteúdo, por um conteúdo de muita qualidade e transversal. Então, o sujeito que é do setor da construção, ele pode construir trilhas de aprendizado lá dentro, que é um outro conceito importante. O que é a trilha de aprendizado? É você reunir aprendizados, conteúdos, conhecimentos que estão dispersos em lugares diferentes e organizá-los para você ter um determinado saber, né? E é isso que a gente está propondo lá na BW. É um mosaico simultâneo de muitas coisas que o sujeito pode pegar e montar da forma que ele quer a construção do conhecimento dele. Essa é a forma que a gente achou de inovar e de manter as pessoas bastante atraídas e bastante conectadas com a BW. É isso aí. Excelente. Eu tenho acompanhado aí os pré-eventos de vocês, os webinars que vocês têm realizado, têm sido muito bons também. Sim, de uma certa maneira, esses webinars eles ainda são bastante tradicionais. O que a gente também compreende que na BW e está dando certo é que tem um aspecto, e aí, para encerrar, eu acho que isso que é importante também dizer, é que cada vez mais, eu acho, Adriana, a gente tem que compreender que há que ter afeto naquilo que a gente faz. Que sentido, né? No sentido de que a gente tem que compreender que o cara que está lá do outro lado, ele está dentro da casa dele. Ele está com o gato dele passando, pondo o pé no teclado, socorrendo a criança dele, etc. E não dá mais para a gente fazer de conta que durante 8 horas nós somos alguém que trabalha... Uma pessoa física, a pessoa jurídica desconectada. E vai viver uma outra vida, né? Não adianta. Ou a gente tem uma pegada que agrega para o ser humano que está lá, ou se a gente quiser agregar só para o profissional, a gente dança. Então, acho que a grande sacada da BW é perceber que a questão ambiental é uma questão que ultrapassa nós como profissionais, sabe? Porque nós podemos ser presidentes de empresa, prefeitos municipais, diretores de associação, mas nós somos pais, pessoas, filhos, avós, mães, maridos, esposas, enfim, amigos. E é este ser humano que a gente está dirigindo o nosso evento. E eu acho que essa é uma grande dica. Não dá mais
para a gente achar que lá do outro lado tem um alguém indefinido. Tem um amigo meu, e sempre para finalizar, ele diz assim, antigamente, quando a gente queria falar de decoração, a gente entendia que toda mulher era Cláudia. Uhum. Por isso, e a revista Cláudia, né? Hoje, não dá mais para ser assim, né? A gente tem que imaginar que lá do outro lado de quem está nos assistindo, cara, é uma pessoa que, além de ser uma pessoa, naquele momento, talvez ele esteja exercendo o papel dele de profissional. Então, eu acho que aí tá a última dica da gente construir bons eventos no setor de arquitetura, engenharia, construção e no setor do meio ambiente, que é o caso da BW. Perfeito, Wagner. Muito obrigada aí por essas reflexões sobre eventos e sua carreira no mercado. Estaremos com vocês aí na BW na próxima semana. Lembrando que o conteúdo fica disponível para consulta depois e aí que cada pessoa possa fazer a sua trilha de conhecimento e ter acesso a esse conteúdo, todas essas bagagens, esses profissionais que vocês estão trazendo para o evento. A quem nos assiste, fica também o convite para acompanhar a BW Expo, deixar o seu like em nosso canal e conferir as nossas páginas no Facebook e no LinkedIn. Até o próximo vídeo.